Muito boa noite, acabei de chegar de um atendimento agora no final de tarde, tá? Estou aqui no meu quarto gravando vídeo mesmo, porque no caminho para casa me surgiu uma situação de um cliente, quem me conhece já sabe, trabalho com ações, né, e questões voltadas para essa especialidade de crimes do Sistema Nacional de Armas de Fogo, certo? E no caminho para casa recebi uma solicitação para emissão de uma guia de tráfego de restituição de arma apreendida, tá? O que acontece? O profissional que trabalhou para este outro cliente durante o processo celebrou um acordo de não persecução penal. Celebrou um acordo de não persecução penal e na verificação dos documentos para fazer a solicitação da guia de tráfego depois eu verifiquei que havia um outro direito a ser constituído para ele no processo. Quem me conhece sabe que eu faço muitas restituições de arma de fogo, com essa atuação principalmente em crimes de posse irregular de arma de fogo, disparo, porte, enfim. E o que acontece? Por que o do vídeo, né? Para fazer um apelo, né, de que mantenham-se atualizados a respeito de procedimentos, certo? E de normas a respeito de armas de fogo. Infelizmente, estamos em um país não armamentista, tá? Pelo contrário, muito desarmamentista e que mantém as suas normas e legislação muito enrijecidas no tocante à aquisição de armas de fogo. Por que eu digo isso? No caso Intela, o cliente tinha um outro direito a ser configurado e longe de mim falar a respeito de trabalho profissional, mas principalmente no ramo da advocacia, atualmente é muito comum, né, a gente tem algumas saídas processuais que são de fácil adoção dentro do processo e podem parecer o melhor caminho, mas em se tratando de arma de fogo é muitíssimo importante de que haja um estudo prévio, né, da melhor alternativa e por isso o apelo para vocês, enquanto usuários de armas de fogo, se mantenham atualizados a respeito disso e busquem um profissional de sua confiança e de competência na área, acima de tudo. Vou trazer aqui alguns argumentos a respeito dessa situação para contextualizar. Foi celebrado um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal ele está no Código de Processo Penal, no artigo 28A, tá? Só porque ele tem uma situação. Para ser celebrado, certo? A gente tem algumas penas ali, né, dentro do Estatuto do Desarmamento, entre a posse regular de arma de fogo, 1 a 3 anos, porte legal de arma de fogo, 2 a 4 anos, disparo de arma de fogo, 2 a 4 anos, né? E esses crimes que não ultrapassem os 4 anos de pena são passíveis da celebração do Acordo de Não Persecução Penal, conhecido ANPP. Que o que acontece? É uma resolução mais antecipada do mérito do processo por meio de um acordo, né? Vou ser básico nessa explicação, não vem ao caso. Só que o que acontece? É um requisito para a celebração do acordo a confissão do acusado. Ou seja, se você está respondendo por um porte ilegal de arma de fogo, ao celebrar um acordo de não persecução penal em que pese você não tenha que esperar todo o andar daquilo lá, que às vezes pode levar 1, 2, 3 ou 4 anos, há de se ter análise para ver o que é melhor ocorrer dentro do processo, porque há a confissão ali dentro. Nesse caso, o cliente tinha plenos direitos de reverter a situação, plenos direitos, tá? E de ser buscado isso dentro do processo. Mas ele confessou a ocorrência do porte ilegal de arma de fogo a fim de antecipar, orientado por aquele profissional, certo? Nesse caso ainda, o mesmo ainda conseguiria restituir a arma de fogo, mas é muito comum na celebração ter serviços à comunidade, por vezes que você não precisa realizar, pagamento de prestação pecuniária, tá? Ou até mesmo, muito comum nesses casos, o perdimento do bem apreendido, ou seja, você perder sua arma de fogo, sem contar o prejuízo que pode te acarretar nas esferas administrativas, e isso eu estou falando a respeito de processos que podem ser respondidos diretamente para o Exército, diretamente para a Polícia Federal, tá? Ou acarretar inclusive cassação de registro de arma de fogo. Isso por quê? Se você celebra um acordo de não persecução penal em que pese pela legislação seja determinado que não gera antecedente criminal, certo? Se você puxar a tua certidão ali, que é aquela que pede lá no artigo 4º da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, tá? O Estatuto do Desarmamento diz o seguinte no artigo 4º: para adquirir arma de fogo, tal, inciso 3º,
Inciso 1º, comprovação de idoneidade com apresentação de certidões. Nas certidões não vai aparecer porque você celebrou um acordo. Só que por se tratar de um ato discricionário, é possível a esse amparo, em que pese não tenha a prática de ocorrer na esfera do sigma do Exército, mas no SINARM, pelo menos em Santa Catarina, na Polícia Federal, é muito comum acontecer a análise da idoneidade da pessoa, certo? É o que? A vida pregressa. O mesmo que não conste no antecedente, lá eles têm acesso. Não caia nessa lorota de que lá não tem acesso, de que eles não vão saber o que aconteceu lá, eles têm acesso a tudo isso, tá? E eles vão ver que você celebrou mediante a confissão do crime isso. E quando se trata, tá, da ocorrência de um delito capitulado do Estatuto de Desarmamento, ou seja, que envolva arma de fogo, isso te dificulta ou te impede, por regra até, da aquisição de uma nova arma, por exemplo, ou de uma outra arma. Isso porque é um solicitante, o requerente perante um órgão competente que não soube ministrar, utilizar bem uma outra arma de fogo, já tinha querendo adquirir outra. Vocês conseguem entender isso? Então, essa questão de idoneidade é avaliada, é uma realidade. É uma realidade. Então, há que ter esse cuidado, porque às vezes o caminho fácil, eu mesmo, quem me conhece, convive comigo, já me ouviu falar muitas vezes que quando se trabalha errado, trabalha dobrado. Tá? Então, por quê? Se simplesmente adota-se o caminho do acordo de não persecução penal sem avaliar outros caminhos, sejam eles um pedido de absolvição, que eventualmente tu pode ter direito, né? Uma desclassificação da questão da denúncia, uma alteração enfim, do delito que seja capitulado, né? Ou eu entendo que nesses casos é um pouco mais complicados, porque uma vez que a ação penal esteja aberta, de ofício, tanto SINARM quanto SIGMA podem abrir um processo de cassação no registro, mas eventualmente alguns casos que eu avaliei melhor e trabalhei na questão da prescrição, que é do artigo 107 e o 109 do Código Penal, a gente tem essa previsão também, tá? Mas essa questão de idoneidade, ela está prevista no Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, ela está prevista, tá? No artigo 15 do decreto 11.615, que é o de armas de fogo, tá? Que o governo atual fez. Também reforça que tenha que comprovar a idoneidade. E também, em se tratando agora dos CACs, né? Que vão estar vendo o vídeo aí também, a portaria 166 Colog, que é a do Exército, no seu artigo 17, também reforça a comprovação de idoneidade. Aí eu pergunto para vocês, né? Ah, Vitor, mas diz, promotor e juiz diz, né, que isso não gera antecedente. Falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala, tá? Eu já atuei em casos em que o promotor, a promotora, enfim, solicitou uma guia da Polícia Federal para restituição de uma arma do Exército. Isso não existe. É só abrir o site da Polícia Federal e verificar que para solicitar uma guia de restituição de arma de fogo é necessário preencher o número de cadastro do SINARM. Como que uma arma do Sigma, que é registrada no Exército, vai ter o número de cadastro do SINARM na Polícia Federal? Então, é um tipo de conhecimento, e não julgo os mesmos, tá? Não julgo os mesmos, respeito muito a todos, certo? Mas, assim, é uma análise rasa a respeito da situação, e por isso a recomendação de estar acompanhando e verificar previamente, por meio de consultas de profissionais especializados, as situações, tá? Idoneidade moral. Idoneidade moral é a qualidade de ser uma pessoa de bem. Isso é uma definição de dicionário, tá? Sem mancha na sua reputação e que não ofende os princípios éticos vigentes. Isso é idoneidade. E aí você bate um processo numa Polícia Federal ou no CR para fazer a aquisição de uma arma de fogo e o analisador, verifica que você já foi condenado por disparo de arma de fogo. Você confessou, fez um acordo de não persecução penal, porte ilegal de arma de fogo. Quem é você? Qual é a sua conduta ilibada que tu vai apresentar, sua idoneidade para ele, para pegar e dizer que tu precisa adquirir uma outra arma de fogo? Certo? Então, tomem muito cuidado referente a isso, tá? Acima de tudo, estejam atualizados. Eu sei que é muita questão de legislação, acompanhem bons canais, tá? Busquem informações em sites oficiais, mantenham por perto um bom despachante também para fazer essa documentação de arma de fogo para você. Procure seu advogado sempre que necessário, tá? E não caiam em contos do judiciário, certo? O único amigo seu
em qualquer tipo de problema que vai ter, será o seu advogado, o seu defensor, desde que ele tenha também conhecimento a respeito do assunto, certo? Porque nem sempre o melhor caminho é o mais fácil a ser adotado, o mais rápido, o mais célere. Eu costumo também dizer isso para os meus clientes, que é uma etapa por vez, certo? Um passo de cada vez e cada caso é um caso. A gente tem que analisar. Uns é melhor resolver de maneira antecipada, outros não. Beleza? Esse é o recado mais rápido que eu queria dar para vocês aí, certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, turma.